E todo Israel foi contado por genealogias que estão escritas no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes que moravam na sua possessão e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Urim, filho de Irim, filho de Bani, dos filhos de Perez, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690, e dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua, e Binéias, filho de Georão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram chefes dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes, Jetaías, e Jeoiaribe, e Jaquim, e Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Georão, filho de Pezur, filho de Malquia, filho de Mazai, filho de Ediel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças das casas de seus pais, 1760, homens valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, filho dos filhos de Merari, e Baquebacar, Eres e Galal, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Coré, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo, como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor, e guardas da entrada. Finéas, filho de Eleazar, antes era líder entre eles, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos esses escolhidos para serem guardas das portas foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. E estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos que estavam nas suas aldeias deviam de tempo em tempo vir por 7 dias para servirem com eles, porque havia naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas e tinham o encargo das câmaras dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam ao redor da casa de Deus, cuja guarda lhes tinha sido confiada, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. E alguns deles estavam encerrados dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam, porque deles havia alguns que tinham o encargo dos objetos de todos os utensílios do Senhor, do santuário, como também da flor, da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os ombreiros de confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha o encargo da obra que se fazia em sertãs. E alguns dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Destes foram também os
cantores, chefes dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras em centros de serviços, porque de dia e de noite estavam a seu cargo, ocuparam-se naquela obra. Esses foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes e suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom, servo, depois Zur, Quis, Baal, Ner e Nadab. E Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeão, e também estes habitaram em Jerusalém defronte de seus irmãos com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas e Malquizua, Abinadab e Esbaal. E o filho de Jonatas foi Meribal, e Meribibaal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. E Acai gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Lemete e Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Ezel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram seus nomes: Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azel. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e aos seus filhos e mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquizua, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. E o despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas e as enviaram pela terra dos filisteus e em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça afixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul. Então todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os trouxeram a Jabes e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. E não buscou ao Senhor, que por isso matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias sair e entrar Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciões de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi a todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamado a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor
desde Milo até o circuito, e Joabe renovou o restante da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. E esses foram os chefes dos poderosos que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E este é o número dos poderosos que Davi tinha: Jazobeão, Aquimonita, chefe dos capitães, o qual brandindo a sua lança contra 300 de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, e o Auita, ele estava entre os 3 poderosos. Esse esteve com Davi em paz, Damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele campo e o defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. E 3 dos 30 capitães desceram a penha a ter com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor. E disse: Nunca, meus Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas, pois com o perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens. E também Abisai, irmã de Joabe, era chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu e teve nome entre os 3. Ele foi o mais ilustre dos 3, pelo que foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Cabziel, grande em obras, ele feriu a 2 heróis de Moabe. Também desceu e feriu a um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como órgão do tecelão. Mas Benaia desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos primeiros 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os poderosos dos exércitos, Azael, irmão de Joabe, e El-Adnã, filho de Dodó, de Belém, Samote, Arorita, Elés, o Pelonita, Ira, filho de Iquis, e Tecoíta, Biezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Lai, o Auita, Marai, o Netofatita, Eled, filho de Baaná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gileade, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gás, Abiel e Arbitita, Asmavete, o Barumita, Eliabe, o Salbonita, dos filhos de Ezen, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Ararita, e Aião, filho de Sacar, o Ararita, Eliafal, filho de Ur, Éfero, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esron, o Carmelita, Naarai, filho de Isvai, Joel, o irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleco, Amonita, Naarai, o Beoratita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Gareba, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Elai, Adna, filho de Cisa, o Rubenita, capitão dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitatita. Uzias, o Asteratita, Sama e Jeiel, filho de Otão, o Aroerita.
Jediael, filho de Sinri, e Joa, seu irmão o Tizita. Eliel, o Maaveta, e Jeribai, e Josavias, filhos de Elnaão, e Itma, o Moabita. Eliel, Obed, Jazeel, o Mesobaíta. Esses, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em tirar pedras e em atirar flechas com o arco. Eram dois irmãos de Saul benjamitas, Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Semá, e Gibeatita, e Jesiel, e Belete, filhos de Asmavete, e Beraca, e Jeú, e Anatotita, e Ismaías, e Gibeonita, valente entre os 30 líderes deles, e Jeremias, e Jeaziel, e Joanã, e Josabade, e Gedaritita, Elusai, Jerimote, Baalias, Samarias, Cefatias, e o Arufita, Elcana, Isias, Arazel, Joezer e Jazobeão, os coraitas. E Joel e Zabadias, filho de Jeroão, de Gesdor, e dos Gaditas, se desertaram para Davi ao lugar forte no deserto, valentes homens de guerra para pelejar, armados com escudo de lança, e seus rostos eram como o rosto de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Ezer o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joana o oitavo, Elzabade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o undécimo. Esses dois filhos de Gade foram os capitães do exército. O menor tinha um encargo de 100 homens e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales ao oriente e ao ocidente. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro, lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais, Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amazai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Deus, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz contigo e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Todavia Davi não os ajudou, porque os príncipes dos filisteus, tendo feito conselho, despediram, dizendo: À custa de nossas cabeças passará a Saul seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés, Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, capitães de milhares de Manassés. E esses ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis, poderosos, e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens poderosos para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, que era o líder dos de Arão, e com ele 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem poderoso, com 22 capitães da família de seu pai. E dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, 3.000, porque ele até então
havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 homens poderosos, homens de homem, nas casas de seus pais. E da minha tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para virem fazer rei a Davi. E dos filhos de Sacá, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000 ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha, e não eram de coração dobre. E de Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. E dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. E de Azer, dos que podiam sair no exército para ordenarem a batalha, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom com corações decididos para constituírem a Davi rei sobre todo Israel, e também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, e Zebulon e Naphtali, trouxeram sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulos, e sobre bois, pão, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas, e vinho, azeite e bois, gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arrebaldes, para que se reúnam conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo Israel desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Criate Jearim. E então Davi com todo o exército subiu a Baalá de Criate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. Levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e os Aiaiô guiavam o carro. E Davi e todo o Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando a ira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, por isso chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém o fez levar à casa de Obed-edom Giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E esses são os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão. E Ibar, Elisua, Elpelete, Inogá, Nefec, Jafia,
Elisama, Eliada, Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vendo os filisteus se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: Por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como se rompem as águas. Por isso chamaram aquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles. E disse-lhe Deus: Não subirá atrás deles, mas rodear-os por detrás, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás à peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas nações. Davi também fez casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Irão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, de seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e de seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, e o chefe, e de seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e de seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e de seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e de seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nele havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com laúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas Aimã, filho de Joel, e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, e seus irmãos Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Benejaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. Zacarias, Eziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia, com alaúdes sobre Alamote. E Matitias, Lifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel, Azazias, com harpas sobre Seminite, para sobressaírem. E Quenanias, chefe dos levitas, tinha o encargo de dirigir o canto, ensinava-os
a entoá-lo, porque era entendido. E Berequias e Elcana eram porteiros da arca. E Sebanias, Josafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom, Jeias eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciões de Israel e os capitães dos milhares foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores e Quenenias, mestre dos cantores, também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo e ao som de buzinas e de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo depois dele, Jeiel e Semiramote, e Jeiel e Matitias, e Eliabe e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas perante a arca da aliança de Deus. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo, para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia e em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais temível é do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor e majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina.
Brame o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que nele há. Então jubilaram as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizeis: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos, e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de eternidade a eternidade. E todo o povo diz: Amém. E louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos 78, e este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Oza, deixou por porteiros. E deixou a Zadok, o sacerdote, a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor do altar, que está em Gibeon, para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente pela manhã e à tarde, sobre o altar dos holocaustos, e isto segundo tudo o que está escrito na lei do Senhor que tinha prescrito a Israel. E com eles a irmã e a Gedutum, e aos mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Gedutum, com trombetas e símbolos para os que haviam de tocar, e com outros instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Gedutum estavam à porta. Então todo o povo se retirou, cada um para sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua casa. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faz, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã dizendo: Vai e dize a Davi meu servo: Assim diz o Senhor: Tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda a parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os filhos da perversidade o habitarão com mudantes. Desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos. Também te faz saber que o Senhor te edificará uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? Qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e trataste-me como um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu conheces bem a teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza para fazer notória todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto vimos com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo Israel, única
gente na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo que resgataste do Egito, e confirmaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre, e faze como falaste, confirme-se e engrandeça-se o teu nome para sempre, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e permaneça firme diante de ti a casa de Davi teu servo, porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido a abençoar a casa de teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. E depois disto aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou, e tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os moabitas ficaram por servos de Davi, pagando tributos. Também Davi derrotou Adar-ezer, rei de Zobá, junto a Amate, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 carros, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé, e Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Adar-ezer, rei de Sobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributo, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Adar-ezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Adar-ezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava, e para o abençoar por haver pelejado contra Adar-ezer e por havê-lo ferido, porque Adar-ezer fazia guerra a Toi, enviando-lhe também toda a sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor juntamente com a prata e o ouro que trouxeram de todas as demais nações, dos adomeus e dos moabitas e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos amalequitas. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 adomeus no Vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os adomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Jeosafá, filho de Ahilude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Savisa, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. E aconteceu depois disto que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para os assolarem acerca de seu pai, e chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anu: pensas porventura que foi para honrar teu pai aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrilhar e a transtornar e a espiar a terra? Por isso Anum tomou os servos de Davi e raspou-os e cortou-lhes as vestes no meio até a coxa da perna e os despediu.
E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens, e enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: Deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, enviou Anu e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e o seu povo, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que ouvindo Davi, enviou Joabe a todo o exército dos homens valentes, e saindo os filhos de Amon ordenaram a batalha à porta da cidade, porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. Vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem a seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, seu irmão, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. E Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que avisado, Davi ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e foi ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé, e a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Aconteceu que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles, e achou nela o peso de um talento de ouro. E havia nela pedras preciosas, e foi posto sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela e os fez trabalhar com a serra e com talhadeiras de ferro e com machados. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disto aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai dos filhos do gigante, e ficaram subjugados. E tornou a haver guerra com os filisteus, e Elhanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o giteu, cuja haste da lança era como órgão de tecelão. E houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão, e 6 em cada pé, e que também era filho do gigante. E injuriou a Israel. Porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. E estes nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Então Satanás se levantou contra Israel, incitou Davi a numerar a Israel.
E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número delas. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel em 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora ser servido, tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu ta faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses sejam consumidos diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir, e destruindo-a, ele, o Senhor, olhou e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões cobertos de saco se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Onã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade que falara em nome do Senhor, e viram-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele, e Ornã estava trilhando trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã e viu a Davi, olhou Ornã e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra, e disse Davi a Ornã: Dai-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor, dai-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-o para ti, e faça-o rei meu senhor dele, o que parecer bem aos teus olhos. Eis que dou os bois para holocausto, e os trilhos para lenha, e o trigo para oferta de alimentos, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes, pelo seu valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocausto e sacrifícios pacíficos, e invocou no Senhor, a qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada a bainha. Vendo Davi no mesmo dia que o Senhor lhe respondera na eira de Onã, o Jebuseu sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e ao altar do holocausto estava naquele tempo no alto de Gibeon.
E não podia Davi ir perante ele consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e esse será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem a Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantara para edificar a casa de Deus. E apareceu e espalhou e aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância que não foi pesado, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância, porque dizia Davi: Salomão meu filho ainda é moço, eu tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei madeirais. Assim preparou Davi madeirais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao seu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, isso para aguardar a lei do Senhor teu Deus. Isto para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-se e tem bom ânimo. Não temas, nem tenhas pavor. Eis que na minha aflição prepararei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e de cobre, de ferro que não se pesou, porque era em abundância. Também madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo obreiros em grande número, cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda sorte de peritos em toda espécie de obra. Do ouro, da prata e do cobre e do ferro não há conta. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor? Porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel, e reuniu a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas, e foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari. Do Gersonita, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, chefes, Etã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã.
E os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus, Berias, estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe, e Ziza o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, por isso estes, sendo contados juntos, se tornaram uma só família. Os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar o Santo dos Santos, ele e seus filhos eternamente para incensar diante do Senhor, para o servirem, para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Sebuel, o chefe. E 4 aos filhos de Eliezer foi Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitos. Dos filhos de Izar foi Selomite e o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foram Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, Jecameão o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica o chefe, e Isias o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas, e os filhos de Quis, seus parentes, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali e Éder e Jeremote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, conforme foram contados pelos seus nomes, segundo as suas cabeças, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor desde a idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo nem algum de seus parelhos pertencentes ao seu ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos atos e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição, e para a flor de farinha, para a oferta de alimentos, e para os coscorões ázimos, e para as sertãs, e para o tostado, e para todo o peso e medida, e para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e para oferecerem os holocaustos do Senhor aos sábados, nas luas novas, e nas solenidades, segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões: os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Eimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu segundo o seu ofício no seu ministério. E acharam-se muito mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar, quando os repartiram dos filhos de Eleazar 16 chefes das casas paternas, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas paternas, 8. E os repartiram por sorte uns com os outros, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar como dentre os filhos de Itamar. E Semaías, filho de Netanel, e escrivão dentre os levitas, os registrou perante o rei, e os príncipes Zadok, o sacerdote, Aimeleque, filho de Ebiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas, dentre as casas dos pais, tomou-se uma para Eleazar e outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Joiaribe, e a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Cós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima
a Secanias, a 1ª Eliasibe, a 12ª Jaquim, a 13ª Opa, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª Bilga, a 16ª Imer, a 17ª Izir, a 18ª Apises, a 19ª Petaías, a 20ª Jesquel, a 21ª Jaquim, a 22ª Gamu, a 23ª Delaías, a 24ª Amazias. O ofício desses no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Redias. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias era o primeiro. Dos Azritas, Selemote, dos filhos de Selemote, Jaate. Dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jacameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias. Dos filhos de Isaías, Zacarias. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jazias, Beno. Os filhos de Merari, de Jazias, Beno, Soão, e Zacor e Ibri. De Mali, Eleazar, e este não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jerameel. E os filhos de Muz, e Mali, e Eder, e Jerimote, estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também lançaram sortes, como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, e Zadok, Aimeleque e os chefes das famílias entre os sacerdotes e entre os levitas, assim fizeram tanto os pais principais como os irmãos menores. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Geduntum para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Gedutum, os filhos de Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6 a cargo de seu pai, Gedutum, o qual profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos de Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romanti, Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Todos esses foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses estavam sob a direção de seu pai, para a música da casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas, para o ministério da casa de Deus, e Asaf, Gedutum e Emã estavam sob as ordens do rei. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram sortes acerca da guarda igualmente, e assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber a José, a segunda a Gedalias, e ele e seus irmãos e seus filhos ao todo eram 12. A terceira, a Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta, Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta, Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta, Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima, Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava, Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona, Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 10ª, Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A 11ª, Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12. A 12ª, Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª, Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª, Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª, Jeremote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª, Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª, Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª, Anani e seus irmãos,
Anani, seus irmãos e seus irmãos, 12. A 19ª, Malote, seus irmãos, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, Otir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, Amaziote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª, Romante, Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12. Quanto às divisões dos porteiros dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf, e foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanão, o sexto, Elionai, o sétimo, e os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, e Natanael, o quinto, Amiel o sexto, e Sacar o sétimo, Peuletai o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed e Elzabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos esses foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério, ao todo 62 de Obed-edom. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram filhos Sirim, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. E Uquias, o sacerdote, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, todos os filhos de irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, alternando os principais dos homens da guarda, juntamente com os seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a do norte, e para Obed-edom, e do sul, e para seus filhos a casa dos depósitos, para Supim e Oza, e do ocidente, junto à porta Salequete, perto do caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém para as casas dos depósitos de 2 em 2. Em par ao ocidente 4 junto ao caminho e 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. E dos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, os filhos dos Gersonitas, que pertencem a Ladã, chefes das casas paternas de Ladã, Jeiel, os filhos de Jeiel, Zetã e Joel, seu irmão, estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos Ramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas, e Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era o chefe dos tesouros, e seus irmãos foram do lado de Eliezer, Reabias, seu filho, e Jesaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicre, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham seu cargo todos os tesouros das coisas dedicadas que o rei Davi e os chefes das casas paternas, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras dedicaram a ofertas para prepararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Né, e Joabe, filho de Zeruia, tudo que qualquer havia dedicado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos Isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel como oficiais e como juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes,
1.700 que tinham a superintendência sobre Israel além do Jordão, para o ocidente em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas, Jerias era o chefe segundo as suas gerações, conforme as suas famílias. No ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. E seus irmãos homens valentes, 2.700 chefes dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Estes são os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes dos pais, os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jezobeão, filho de Zabidiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Perez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dogdai e o Auita com a sua turma, cujo líder era Miclote também. Em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, chefe dos sacerdotes. Também em sua turma havia 24.000. E era este Benaia valente entre os 30 e sobre os 30, e na sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto do quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, Samute, o israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iquis, o Tecoitas. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo do